Olá pessoal, tudo bem? Continuando os nossos estudos sobre expressões algébricas, nesta videoaula vamos ver monômio ou termo algébrico. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 107 do livro didático de vocês. Considere inicialmente as seguintes situações. Temos aqui essa figura que representa um triângulo equilátero e o seu lado mede d unidades. A expressão algébrica que representa o perímetro desse triângulo, quer dizer, a soma das medidas dos lados, é 3D. Outra situação. A caixa de presente lembra um bloco retangular. As dimensões desse bloco são comprimento A, altura B, largura C. A expressão algébrica que representa o volume desse bloco retangular é A vezes B vezes C, que é o produto das três dimensões: altura, comprimento vezes altura vezes largura. Essas situações até aqui mostram expressões algébricas representadas por uma multiplicação de números e variáveis, ou por uma multiplicação de variáveis. 3D, números e variáveis, e aqui uma multiplicação de variáveis, A vezes B vezes C. Veja ainda uma terceira situação. Uma torneira gotejando desperdiça Y de água em 1 hora. A expressão algébrica que representa a quantidade de água desperdiçada por essa torneira, gotejando por 4 horas, é 4y. Novamente aqui, uma expressão algébrica representada por um produto de números e variáveis. Expressões algébricas desse tipo são denominadas monômios ou termos algébricos. Que é um monômio? Toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical. Então, toda expressão algébrica representada apenas por um número, quer dizer, eu posso dizer que o número 7, 0, menos 3 são monômios. Ou apenas por uma variável, por exemplo, A, X, ou por uma multiplicação de números e variáveis, por exemplo, 3 vezes A vezes B, ou podemos dizer também por uma multiplicação de variáveis, sem que um número esteja evidente, por exemplo, x, y, z. Todos esses são exemplos de monômios. Um monômio pode apresentar um número no denominador, se representado por uma fração onde aparece número no denominador. Mas não podemos ter letras no denominador. Então, isso aqui, por exemplo, (4x sobre A) não seria um monômio. Essa não é uma expressão algébrica inteira, é uma expressão algébrica fracionária. Então, não pode ter nem no denominador, nem no radical. Sendo assim, temos um monômio. Geralmente, um monômio é formado por duas partes. Um número chamado coeficiente do monômio e uma variável, ou uma multiplicação de variáveis.
considerando inclusive seus expoentes. E essa parte, onde aparecem letras, é chamada de parte literal. Por exemplo, 3x. Nesse caso, o coeficiente é 3. A parte literal é x. Menos 10a elevado ao cubo vezes b. Menos 10 é o coeficiente. A parte literal é a elevado ao cubo vezes b. Menos 18, temos aqui um monômio que não tem parte literal, tem apenas o coeficiente. Algumas observações. Como o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, se eu tiver assim, 1x é o mesmo que x. 1 vezes a elevado a 4 vezes x ao cubo é o mesmo que a elevado a 4 vezes x ao cubo. Então, quando eu tiver assim um monômio, por exemplo, xy é o mesmo que 1. xy. E se eu tiver assim, menos 1x é o mesmo que menos x. Menos 1a elevado a 4 vezes x ao cubo é o mesmo que menos a elevado a 4 vezes x ao cubo. Então, quando não aparecer o coeficiente, se ele for positivo, então é como se eu tivesse o 1 multiplicando. Subentende-se que o 1 está ali. Se for negativo, por exemplo, menos AB, isso aqui seria o mesmo que menos 1 AB. Quando o coeficiente de um monômio é zero, o monômio representa sempre o número real zero e é chamado monômio nulo. Pois 0 vezes x é 0, 0 vezes qualquer número é igual a 0. Temos aqui na página 109 uma atividade envolvendo monômios. Vamos considerar a questão 7. Identifique quais das expressões algébricas a seguir são monômios. Temos aqui x ao quadrado. Então aqui, sim. Podemos dizer que sim. Temos aqui um monômio. Menos 10, sim. Um monômio. X mais 2y, sim. Não, perdão. Aqui eu tenho um sinal de mais, tornando esse termo não um termo só, mas dois termos. Tornando essa expressão dois termos. Então, nesse caso, eu não tenho monômio. Aqui, não. Nesse caso, não é monômio. Monômio é apenas um termo só. Pode ser letras e números multiplicando, apenas uma letra, apenas um número, mas não é uma expressão com duas partes separadas, com duas ou mais partes separadas pelo sinal de mais ou de menos. Menos 2,1 vezes b vezes x ao quadrado. Observe que temos aqui um produto, mas gerando um termo só. Portanto, aqui eu tenho monômio. 3a menos 2b. Nesse caso, eu tenho nesta expressão dois termos, 3a e o 2b. Então, nesse caso, não é monômio.
5/8 de x, y ao quadrado. Embora eu tenha aqui um denominador, mas aparece o 8 no denominador. É sim um monômio. Nesse caso, x sobre y, como eu tenho uma letra no denominador, não tenho aqui um monômio. Y ao cubo é monômio? Sim. Então, nesse caso, tenho também um monômio. 1 sobre xy, letra no denominador, não é monômio. E a raiz quadrada de x também não é monômio. Porque a letra está dentro de uma raiz. Retomando então aqui, a partir da página 110, temos grau de um monômio. O grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Por exemplo, no monômio 6x ao quadrado vezes y elevado a 5, nós somamos os expoentes de x e de y. 2 mais 5, 7. Esse é um monômio de grau 7. No monômio menos 1/3 de AB, devemos entender que A vezes B, A está elevado a 1 e B está elevado a 1. Somando aqui 1 mais 1, 2. Esse é um monômio do segundo grau, de grau 7. O monômio 5,1 y elevado a 6 é do sexto grau. O monômio 10, como não aparece aqui nenhuma letra, nenhuma variável, ele é de grau 0. O grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma de suas variáveis. Por exemplo, no monômio 3x ao quadrado y elevado a 5, podemos dizer que ele é do segundo grau em relação à variável x. E se fosse em relação à variável y, ele seria do quinto grau. O monômio menos 1/2 ao cubo vezes b é do primeiro grau em relação à variável b. E do terceiro grau em relação à variável a. Outro ponto importante que devemos entender é quando dois monômios são semelhantes. Veja, esses dois monômios, 10x ao quadrado y e menos 2/3 de x ao quadrado y, embora os coeficientes sejam diferentes, mas eles possuem a mesma parte literal, x ao quadrado y. Então, esses dois monômios são semelhantes. O monômio 2,5 x ao cubo. Depois, 1/2 de x ao cubo. Depois, menos 4 x ao cubo. Observem que todos eles possuem a mesma parte literal, x ao cubo. Então, quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes, ou termos semelhantes. Assim, são exemplos de monômios ou termos semelhantes 10x ao quadrado y e menos 2/3 de x ao quadrado y. E veja que a parte literal é a mesma. Menos 4 a ao quadrado b ao quadrado e 7 ao quadrado b ao quadrado. A parte literal é a mesma. 2,5x ao cubo, meio x ao cubo, menos 4x ao cubo, todos apresentam a mesma parte literal, são monômios semelhantes. Mas não são semelhantes, por exemplo, os monômios 6x ao quadrado y e menos 4xy ao quadrado. Veja que aqui eu tenho 6x ao quadrado y. Nesse caso, x está elevado ao quadrado. No outro, menos 4x. Nesse caso, o y está elevado ao quadrado. Então, embora as letras sejam as mesmas, mas os expoentes de cada letra não é o mesmo. Então, eles não são monômios semelhantes. Para ser semelhantes,
tem que haver as mesmas variáveis em um, as mesmas variáveis de um tem que estar no outro, e cada variável tem que estar no outro com os mesmos expoentes. Nesse caso aqui, 2x ao cubo, meio x ao quadrado e menos 5/4 x não são monômios semelhantes. Uma das variáveis está elevada a 3, a outra a 2, a outra a 1. Por que é importante sabermos quando dois monômios são semelhantes? Porque nós só podemos, numa adição algébrica de monômios, só podemos simplificar a expressão algébrica somando monômios que são semelhantes. Observe essa situação. Qual é o monômio que representa a área desse retângulo aqui? A, B, C, D, a figura toda. Para resolver o problema, podemos representar a área do retângulo 1 pelo monômio 5, aqui o lado do retângulo 1 é 5 vezes x. Então aqui seria 5x. E a área do retângulo 2 pelo monômio, um lado aqui é 3, o outro lado x. Então, 3x. A área total é dado por essa soma, 5x mais 3x, a soma das áreas dos retângulos 1 e do retângulo 2, que pode ser representada por 5x mais 3x. 5x mais 3x, obtemos então 8x. Assim, o monômio 8x é o monômio que representa a área do retângulo A, B, C, D dessa figura. Veja que nós também poderíamos fazer assim, né? Todo esse lado aqui, 5 mais 3, 8. Esse lado aqui, x. 8 vezes x, 8x. Por que nós podemos somar o monômio 5x mais 3x? Porque eles são semelhantes, têm a mesma parte literal, com os mesmos expoentes. Então podemos dizer que é 8x. Mas se tivéssemos assim, 5x mais 3x ao quadrado, como aqui não temos monômios semelhantes, não poderíamos simplificar, juntar os termos e dizer que seria 8x. Não poderia ser. E nem poderíamos dizer que é 8x ao quadrado. Estaria errado. Por quê? Porque os monômios não são semelhantes. Essa figura ilustra a superfície lateral de uma escada, com a indicação das medidas dos degraus. Qual é a área dessa superfície? Para resolver o problema, nós podemos considerar o seguinte: a área da figura 1, aqui embaixo, é dado por 6y vezes x. Eu tenho aqui 6xy. A área dessa figura 2 é 4y vezes x. Eu tenho 4xy. E da figura 3 temos 2y vezes x. Portanto, 2xy. Então, a área da figura toda é dada por essa soma. 6xy mais 4xy mais 2xy. O que eu tenho aqui? Monômios semelhantes. A soma aqui, 6 mais 4, 10 mais 2, 12xy.
y. Generalizando, nós podemos dizer o seguinte: em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Essa operação também pode ser chamada de redução de termos semelhantes. Então, nessa soma, 6xy mais 4xy mais 2xy, precisamos somar apenas os coeficientes 6 mais 4 mais 2, 12, e repetimos a parte literal. É assim que nós fazemos a adição algébrica de monômios. Se eles forem semelhantes, podemos então somá-los e assim reduzimos os termos. Se temos 3 termos, podemos escrevê-lo como um termo só, representando a soma dos 3 termos. Observe outros exemplos. 5ax menos 7ax. Como os monômios são semelhantes, repetimos a parte literal ax e fazemos 5 menos 7 menos 2. Esse outro exemplo, 2/3 de ay ao quadrado menos 7/6 de ay ao quadrado, repetimos a parte literal, ay ao quadrado, e fazemos a soma 2/3 menos 7/6, como denominador aqui é 6, 3 e 6, nós poderíamos fazer assim. Tiramos uma mercê de 3 e 6, que é 6, fazemos 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4, 6 por 6, 1 vezes 7, 7. Então 4 menos 7, menos 3 sextos. É por isso que temos aqui menos 3 sextos. Simplificando, menos 1 meio. Então o resultado aqui é menos 1 meio a y ao quadrado. E temos aqui 9mn menos 15mn mais 6mn. Somando os positivos, 6 mais 9, 15, menos 15, 0. 0mn, tudo que eu multiplico por 0 dá 0. Então aqui eu tenho como resultado dessa expressão 0, ou o monômio nulo. Aqui na página 112 temos então algumas expressões, algumas atividades envolvendo monômios. Vamos considerar essa questão número 6. Observe os monômios. 5a ao quadrado x, menos 1 meio de ax, 0,7 ax ao quadrado, 10ax menos 5a ao quadrado x e 20 ao quadrado x ao quadrado. Entre os monômios apresentados, identifique aqueles que são semelhantes ao item A. 5ax ao quadrado. Então, quais são aqueles que são semelhantes ao item A? Temos, então, zero vírgula 7 ax ao quadrado. Observe que a parte literal é a mesma. Agora vamos para o item B. Quais desses monômios são semelhantes a menos 1,2 a ao quadrado x? Então temos 5 ao quadrado x e menos 0,5
ao quadrado x. Com relação ao item C, 3/4 de A ao quadrado x. Fazendo aqui uma correção, no caso do item B, aqui é x ao quadrado também. Então, fazemos aqui uma correção. A ao quadrado x ao quadrado será então 20 ao quadrado x ao quadrado. E é no item C que temos A ao quadrado x. Então, aqui sim, 5A ao quadrado x e menos 0,5 ao quadrado x. Finalmente, o item D, zero vírgula 9 ax. Vamos achar então menos 1/2 ax e dez ax. Simples, não é, pessoal? Fica então como atividade para casa as questões 8 da página 107 e a questão 1 da página 112. Bons estudos para todos. Até a próxima videoaula.